Esse trabalho que nós temos, então, nesse início de trabalho, eu sempre falo assim para os meus companheiros de jornada, para minha equipe, e também eu sempre tenho uma fala, e essa fala eu estendo para as equipes também, porque a vida em equipe, ela ajuda muito no dia a dia. E cada pessoa da equipe sempre tem assim assuntos para serem resolvidos. E muitas vezes assim no trabalho da sobrevivência, no trabalho da nossa equipe, então a pessoa sempre fica assim envolvida com a responsabilidade que ela tem. Mas dentro da pessoa, ela tem que desenvolver o jeito de arrumar um lugarzinho dentro dela para poder dedicar um tempo àquela pessoa que ela tem a responsabilidade, aquela pessoa que ela gosta, é um primo, é um irmão, é um marido, é o filho, sempre assim uma pessoa mais ligada, porque os laços de sangue, eles são muito fortes e eles duram a vida inteira. Os fios de ligação com esses laços de sangue é muito forte mesmo, porque uma pessoa viaja muitos e muitos dias para ver aquela ligação que ele tem, que é um pai, uma mãe, um irmão, é um filho. Essa ligação, ela também dentro da gente, com aquelas pendências que a gente tem, aquela vontade que aquele que nós temos a responsabilidade, que nós temos o carinho, o zelo, dedicar o tempo para desenvolver uma fala, uma atenção, um carinho, uma maneira para aquele resolver aquela situação que precisa de ser resolvida. O jeito de desenvolver esse espaço dentro da gente para que aquela pessoa tenha a fala que precisa de ter para ajudar na vida dela, porque se nós temos a importância daquela pessoa no nosso dia a dia, então nós temos também que ter dentro da gente um espaço para aquela pessoa, pensando como é possível ajudar aquela pessoa. E o jeito da ajuda é dentro da gente é que vem o jeito para ser ajudar. Não é ajudar assim com recurso financeiro, com passeios. É o jeito que aquela pessoa resolve bem aquilo que é da responsabilidade dela. Esse jeito, como nós temos a importância com aquela pessoa, então nós temos que desenvolver o jeito dentro da gente de ter aquele espaço para formar, para receber na intuição a fala que precisa ser dada àquela pessoa. Essa pessoa, ela nunca vai nos atrapalhar, porque a gente coloca ela dentro de um espaço dentro da gente, como quando a gente tem uma criança pequena que é da nossa responsabilidade, aquela criança está aprendendo a andar e ela está na sala e ela é da nossa responsabilidade. Então a gente não fica falando toda hora para aquela criança, não mexe aí, não faz assim, não mexe aí, porque a criança muitas vezes não tem como perigo no lugar que ela se encontra. Na sala tem muitos objetos, mas como ela está fazendo as coisas, não vai machucá-la, então não corre perigo nenhum. Então ela está sob a nossa responsabilidade e a gente dá uma atenção relativa, porque não é uma atenção de policiamento, porque a gente está querendo também que aquela criança tenha o desenvolvimento normal dela. Então a gente observa aquela criança sem que aquela criança perceba que está sendo observada. Essa maneira, então a gente tem que trazer para dentro da gente, colocando aquela pessoa que a gente tem vontade que ela resolva bem as coisas que é de responsabilidade dela, os assuntos que ela tem para serem resolvidos, e nós desenvolvendo o saber para ajudá-la.
Esse saber é desenvolvido assim, de uma maneira que aquela pessoa anda dentro da gente sem nos atrapalhar. Mas aquela pessoa sempre tem o espaço dela dentro da gente, mas nós temos que ter também a atenção para poder fazer esse trabalho melhor. Nós estamos trabalhando nesse tema com o nome de o mundo, e o mundo, a gente pensa assim que o mundo é uma coisa infinita, mas pela grandeza, então ele realmente fica assim uma coisa muito sem ter uma referência nós com o nosso tamanho, aonde também a gente fala que a Terra é um mundo e aonde a gente fala que a casa da gente é um mundo. E então esse mundo, nós temos assim a possibilidade de fazer com que ele fique melhor. Para um mundo tornar-se melhor, é a pessoa que tem que tornar-se. O tornar-se não se torna assim melhor. Tem que ter assim um conhecimento, tem que ter uma base, tem que ter uma informação correta, tem que conhecer o idioma, tem que conhecer as leis do Criador. A manifestação do mundo é todos os instantes. A gente vê assim, na formação assim dos bichinhos. Ontem não tinha bichinho naquela planta, hoje já tem. E a gente só observa evidentemente os bichinhos que comem a planta. Mas ontem não tinha nenhum. Ontem o passarinho passou por aquela folha e a gente viu que naquela folha não tinha nada, naquele galho não tinha. Hoje já tem. Então, o mundo é energia, é vida. E a maneira com que a pessoa tem para relacionar com o mundo é relacionando com ela. Para ela relacionar com ela precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade, porque dentro de cada um de nós tem muitas normas temporais, tem muito espaço de tempo e tem muito espaço no convívio com as pessoas. Por exemplo, a gente gosta de muitas pessoas, do pai, da mãe, dos irmãos e da mulher, dos filhos, do marido, dos filhos. Então, dentro da gente tem assim muitos mundos. O que nós precisamos é de fazer com que esses mundos fiquem melhores. Para esses mundos ficarem melhores, é dentro de cada um é que tem que organizar cada espaço que aquela pessoa, que aquele que é da nossa responsabilidade, que aquele com quem a gente gosta, com quem a gente convive, tenha o espaço dele. Muitas vezes a pessoa, ela coloca somente uma pessoa ocupando todo o espaço que ela tem dentro dela. Então tem que organizar esse espaço. Se a gente tem 10 irmãos, um irmão não pode ocupar o espaço de todos os outros. O espaço ocupado por cada um é relativo. Esse relativo quer dizer assim, não podemos assim gostar de muito de um irmão somente. A gente tem que distribuir. Também no ambiente de trabalho, a gente não pode gostar muito de um colega. Também na nossa equipe, a gente não pode gostar muito somente de um da equipe. A gente tem que gostar na proporção, porque cada um enriquece de uma maneira, cada um tem um retorno diferente. E o mais importante de tudo é o espaço que a gente tem que ter com o primeiro mandamento. Esse primeiro mandamento, mesmo a gente gostando de muitas pessoas, mas o primeiro mandamento, ele tem que ocupar um espaço maior. Esse espaço maior quer dizer assim, quando um irmão, quando um daquelas pessoas queridas está ocupando
um espaço muito grande no nosso mundo interior, e aquele que está ocupando esse espaço está passando por uma situação de dificuldades de saúde, de vontade de mudar de trabalho. Então a gente atua ajudando aquele com o primeiro mandamento. Se a gente passa a atuar no auxílio utilizando o primeiro mandamento, então o primeiro mandamento tem que fazer parte do nosso mundo interior numa proporção muito maior. Se dentro da gente a gente tem espaço para a mãe, para o pai, para a mulher, para os filhos, para tantos irmãos, então o primeiro mandamento então tem que ser numa proporção maior, porque ele vai ser usado quando um desses precisa de um auxílio. A gente vai atuar com o primeiro mandamento. E a gente atuando sempre com o primeiro mandamento, estudando o livro Na Luz da Verdade, muda a norma temporal. Essa mudança da norma temporal, ela funciona assim. Quando a dona de casa vai fazer uma torta, ela muitas vezes não precisa de ler a receita. Ela tem dentro dela um saber que ela pega a quantidade certa de cada coisa e no final aquela torta fica muito boa. Essa qualidade é uma qualidade superior, aonde assim é uma mudança de norma temporal. Para ter uma mudança de norma temporal, a pessoa tem que ter uma qualidade especial. Essa mudança de norma temporal fica fácil de observar ela com a dona de casa na atuação no fogão. Mas essa qualidade todos nós temos, que é a mesma qualidade daquele homem que põe o barco e a direção daquele barco vai ao encontro dos peixes, que é aquele homem da caravana que não espera a tempestade chegar, que não espera o transtorno chegar, ele vê antes. Então, todas as coisas são anunciadas e nessa anunciação a gente precisa de ficar ligado no primeiro mandamento e dentro da pessoa ir desenvolvendo a esperança. Essa esperança é conhecendo o livro Na Luz da Verdade. Tem muitas coisas que a gente tem vontade que aconteça, mas não depende da gente. As coisas são mais sérias. O que a gente precisa é ser amável com aquele da equipe que está sempre querendo assim facilitar o dia a dia da gente. Então no nosso dia a dia sempre tem um que fica querendo facilitar as coisas. A gente tem que aceitar, a gente tem que conviver com a limitação que a gente tem e receber essas orientações, mesmo que a gente não compreenda. Porque quando a gente era pequeno, a mãe da gente mandava a gente ir na quitanda e ela falava assim: você compra 3 ovos, você compra meio quilo de fubá. E a gente chegava lá e falava: eu quero 3 ovos e meio quilo de fubá. Então, o comando anterior, ele era atendido assim. E a gente atendia esse comando e dava certo. A mãe da gente só falava assim: olha, é capaz que não tem troco, é capaz que tem troco, mas você espera e você pergunta. Então as orientações, as informações eram curtas e precisas. Nós temos que voltar à condição das nossas mães, de ver as informações curtas e precisas que a gente caminhava e dava certo. Hoje a gente está muito envolto com o que aparenta, com o que apresenta. Não está dando certo. As pessoas estão sem segurança interior, os comandos não são atendidos.
Precisamos, assim, de parar dentro da gente, precisa de estudar o livro Na Luz da Verdade e ver que um comando, às vezes, tem que ser dado, às vezes não pode ser cumprido. A gente tem que ver como é melhor o dia a dia da pessoa, o dia a dia da equipe. Não tem como, assim, a gente caminhar sozinho. O homem da caravana, ele não caminha sozinho, o tropeiro não caminha sozinho, a dona de casa não caminha sozinha. O homem que traz o recurso para dentro de casa, ele não traz o recurso só para ele. Então, a vida é uma harmonia. E devido a isso, quem está no comando daquela pequena equipe tem que estar no comando daquele pequeno mundo. E aquele mundo tem que estar em harmonia. Essa harmonia é uma leveza. Nós temos que aprender a falar, nós temos que aprender a calar. O nosso mundo só vai ser melhor quando a gente fala menos, quando a gente ouve mais. O livro Na Luz da Verdade, ele nos auxilia a gente aprender a ter a habilidade de desenvolver o comando outra vez. E também é uma coisa bem interessante. Então, é assim, antes a gente não ficava assim, conversando muito com os nossos pais. Existia uma hierarquia. Hoje a pessoa está esquecendo que falta vivência naquele que está em formação. Então não tem como conversar. Não tem como conversar. Ele não é meu colega teria que ter a minha idade aproximado, o mesmo tanto de vida que eu tenho. Tem que ser aquele que recebe as minhas instruções. O livro Na Luz da Verdade possibilita essas condições assim, da gente ir diferenciando cada mundo, cada hora, cada dia. Não tem assim a mesma frequência, não tem. O dono do boi, ele não põe dois bois que não têm o mesmo porte na mesma canga. Agora nós colocamos qualquer um na mesma canga e vamos caminhando junto, não refletimos. Tem que analisar os mundos, as diferenças. Não tem assim, o companheirismo é aquele que não atrapalha o outro. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição, dá essa diferença de mundos. Junto com essa diferença de mundos, a gente começa a observar também, por exemplo, a vida útil de um pássaro, o saber de um pássaro. Quando a gente não interfere no ninho que aquele pássaro está fazendo, aquele pássaro conclui todo o trabalho dele, toda a responsabilidade dele. Ele cuida dos filhotes, ele empenha, ele faz todo um trabalho assim. Quando a gente começa a interferir, aquele pássaro abandona o ninho. Os seres humanos é diferente, eles pioraram muito. Hoje, um filho pequeno vem orientar a mãe. Olha que coisa séria, como pode orientar a mãe? Não tem nem noção, não sabe nem quanto custa 3 ovos, não sabe quanto custa meio quilo de fubá. Precisamos assim, no nosso mundo, organizá-lo. E quando aparece um companheiro que tem a mesma proporção, precisamos de aprender a ouvi-lo. Precisamos de aprender, assim, de uma maneira mais leve, como caminhar mais facilmente com esse companheiro. Não quer dizer, assim, interferir na vida dele. Outra coisa que a gente tem que fazer muito, assim, o mundo hoje, ele está assim, a gente fala o mundo, mas a gente tem que abrir também as partes desse mundo, o país, a localização geográfica, determinadas cidades, determinados bairros, o sistema de cada coisa. Então a gente usa também a palavra mundo generalizando, colocando tudo numa panela só. Não é assim. A gente tem que ver a beleza de cada amanhecer, a importância de cada flor, a transformação. Se uma flor tem a utilidade, ela tem a alegria quando ela é vista, ela transmite a alegria, a superioridade dela
ela não recebe assim influências, ela mantém a mesma qualidade, aquele veludo das pétalas, aquela beleza toda. Somente nós é que somos influídos por qualquer um, por qualquer coisa. Então, hoje as pessoas muitas vezes estão sem alegria, sem saúde, sem beleza. Beleza também física, beleza no portar-se, beleza no trajar. Precisa sim da pessoa ser mais modesta, mais coerente. Precisa de parar, precisa de estudar o livro na luz da verdade. Nós estamos falando do mundo, e o mundo é uma coisa bem interessante mesmo, porque o mundo que a gente sempre está referindo, fala a Terra, o mundo, e depois nós falamos do sistema solar, depois nós falamos todas as estrelas, e também nós falamos do mundo, do nosso dia a dia, do nosso lar, da nossa maneira, do nosso jeito de viver. E esse mundo do nosso jeito de viver, que é um mundo onde a gente tem um acesso, onde a gente convive assim com aqueles que são nossos queridos, e a nossa importância no nosso dia a dia com esses, nesse mundo desses que a gente tem ainda uma importância, então a gente tem que brilhar. Não tem como assim viver nessa terra e não brilhar. O brilhar aí é bem interessante mesmo, porque a gente só é lembrado se a gente tem um jeito bom. Não tem outra maneira de ser lembrado no nosso mundo se a gente não tiver tido um jeito bom. Porque o esforço do brilho que os seres humanos têm que ter é necessário. Se nós viemos nessa terra, então nós temos que descobrir a nossa finalidade. A nossa finalidade está no nosso mundo, na nossa importância. O jeito que nós vivemos, o jeito que nós atuamos, o nosso mundo é a nossa importância. Nós temos que colaborar com aqueles com quem a gente fala que eles são nossos queridos. Se são nossos queridos, então precisamos de ajudá-los. Pode ser o cachorro, pode ser o filho. Se aquele cachorro não atende o nosso comando, se aquele cachorro nos leva para passear, então não estamos fazendo nenhum benefício. Estamos só enrolando o nosso tempo. O nosso tempo não é para ser enrolado, o nosso tempo é para ser vivido. Quando a gente, na nossa caminhada, no nosso mundo, entra pessoas novas, a gente tem que analisar também. Essa pessoa sempre tem que ter tido um passado. Não pode, assim, a gente aceitar agora, no nosso mundo, uma pessoa sem passado. A pessoa tem que já vir, na idade que nós nos encontramos, com uma carga. A gente pode abrir as mãos, a gente pode abrir a porta para esta pessoa, mas tem que ser relativo, porque não tem um passado, não tem uma vivência. Então, como é que a gente pode, assim, agora abrir as portas sem uma cautela, sem um zelo, sem um cuidado? Não, no nosso mundo, essa pessoa que entra agora sem ter um passado pode virar uma tormenta no nosso mundo. E o nosso mundo tem que ser aquele mundo organizado. Se a gente está querendo uma terra melhor, um paraíso, para querer um paraíso nessa terra, somos nós que tem que fazer esse paraíso. Não tem outra maneira. Então quer dizer que no meu mundo eu o torno um paraíso. Agora eu tenho que ter cuidado também com aqueles que aproximam do meu mundo. Não tem assim uma maneira de fazer com que o paraíso venha a ser lá. Não, o paraíso é aqui, é dentro de mim.
E para isso, eu também não posso colocar um bode como o meu jardineiro. O bode tem que ficar no lugar dele lá. Então, no meu jardim, eu tenho que ter o zelo, eu tenho que ter a cancela, eu tenho que ser previdente, cuidadoso. Se eu sou assim, cuidadoso, então também eu ajudo aqueles que descendem de mim. Com o meu método, com a minha maneira de ser, com as cancelas que eu coloco. Então o paraíso é assim, é cheio de métodos, cheios de cancela. O caminho do paraíso é assim, ele é zelado. Quando a gente cuida do caminho do paraíso, ele fica um caminho bom. As pedras ficam firmes, as escadas ficam seguras. Eu arrumo até tempo para colocar um corrimão, porque eu posso parar na escada e encostar no corrimão. Então o caminho interior é assim. O meu mundo, não tem jeito de eu ter um mundo exterior se o meu mundo interior é desorganizado, se eu não tenho uma referência de ajudar aqueles que descendem de mim. Então eu preciso assim de ser mais cuidadoso mesmo. Eu não posso querer ajudar qualquer um. Eu não posso fazer parte de qualquer grupo. Eu tenho que fazer parte de um grupo que tem um conhecimento do idioma. A gente observa assim, as pessoas às vezes estudam determinados livros que têm todos os textos errados. As palavras, o jeito, as expressões, e as pessoas continuam estudando aquele livro e muitas vezes estudam somente parte daquele livro. Um livro tem que ser lido todo, tem que ser compreendido todo, do começo ao fim. E nós temos que desenvolver um jeito. Uma dona de casa, ela tem um jeito bom, ela sabe antes quando tem que desligar a panela. Ela sabe antes quando tem que desligar a panela e tirar a panela do lugar que se encontra. Ela sabe antes quando tem que desligar a panela e que pode deixar a panela onde está. Por que a gente não traz essa qualidade para o nosso dia a dia? Então o nosso mundo tem que ser assim, um mundo de cuidados, um mundo assim, onde a gente faz uma seleção, aonde a gente faz também uma fala com presteza. Nós temos que ajudar como nossos pais muitas vezes nos ajudaram. Como a gente tem aquele tio que ainda nos ajuda com o jeito firme que ele é. A gente só aproxima daquele tio porque ele tem dentro dele a segurança. Muitas vezes nós não precisamos assim de falar. Nós temos que ser como aquela criança no parque. Aquela criança pequenininha, aquele adulto que está cuidando dela, está sentado ali descansando. A criança vai, brinca e volta e olha para aquele adulto. Somente dele olhar para aquele adulto, ele já equilibra, ele já norteia. Agora precisa de nortear com o livro Na Luz da Verdade.